Boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, os internautas, né, que sempre acessam o nosso canal para poder assistir os nossos estudos, né, em outro momento. Todos sintam-se abraçados, né, nesse momento em que a gente precisa ainda estar separados, né, ainda não pode estar no presencial, mas a tecnologia unindo os nossos corações, fortalecendo os nossos laços, né? E nessa segunda-feira, quem traz o estudo da noite é o nosso amigo Marcelo Berlim, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, nos itens de 6 a 10, né? Então, os itens vão falar de necessidade da caridade segundo Paulo, fora da igreja não há salvação, mas na verdade é fora da verdade não há salvação, e fora da caridade não há salvação. Nós vamos iniciar com uma canção, em seguida a amiga Carmen fará a nossa prece. Que eu falasse de Deus, atributos sem fim, palestrasse aos teus, o Deus dentro de mim, que eu lograsse entender todas as religiões e estendesse a vocês mediúnicos dons. Sem amor eu seria luz, sem luz por dentro, só palavras vãs ao vento. Sem amor seria eu engodo da verdade, seria salvação. Sem caridade, que eu falasse do céu, anjos em profusão, que eu nimbasse de luz, recitando o sermão, que eu fosse o mais devoto, cantando quanta luz, que eu fosse o mais fiel, seguidor de Jesus. Sem amor eu seria o sino que ressoa, sem trazer notícia boa. Sem amor seria eu folguedo da bondade, seria salvação. Sem caridade, ainda que eu louvasse, que eu transfigurasse, chuvas magnetizasse e desse 1.000.000 de passes, ainda que eu em prece milagres fizesse, que eu fosse um primor celeste, mesmo iluminadas vestes. Sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus. Que eu transfigurasse, chuvas magnetizasse e desse 1.000.000 de passes, ainda que eu em prece milagres fizesse, que eu fosse um primor celeste, mesmo iluminadas vestes. Sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus. Sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus.
Senhor Jesus, mais uma vez nós te buscamos, Senhor, ao iniciarmos mais uma reunião no nosso Estrada de Damasco. Embora virtual, Senhor, mas é como se lá estivéssemos na nossa instituição querida, Senhor, envolvidos por aquela atmosfera de amor, Senhor. Amor esse de que vamos falar, a respeito do qual vamos falar hoje, Senhor. E que o Senhor possa estar conosco, para que nós realmente, Senhor, possamos aprender um pouquinho mais acerca desse sentimento que vieste nos ensinar há mais de 2000 anos, Senhor, e que ainda estamos incipientes nesse aprendizado. Ainda temos muito, Senhor, que vivenciar dos seus ensinamentos no aprendizado desse sentimento sagrado, profundo, que embora a gente já esteja dando os primeiros ensaios, ainda o fazemos de uma forma contaminada, Senhor, pelas nossas mazelas. Mas aqui estamos, Senhor. E precisamos estar contigo, através dos seus emissários do bem, Senhor, para que o nosso encontro possa realmente fazer a diferença na vida de todos nós, não apenas de nós aqui presentes, mas na rede social, Senhor, aqueles que te buscarem, que possam lá encontrar o refúgio, Senhor, possam lá encontrar aquilo de que carecem. Para tanto, Senhor, inspira o companheiro Marcelo, para que ele possa ser intérprete dos nossos amigos espirituais, dos nossos incansáveis companheiros que nos assistem, que nos dirigem, que nos orientam. Que eles possam estar conosco mais uma vez, para que o nosso momento de estudo, de reflexão, seja de fato abençoado. Muito obrigada, Senhor. Permanece no nosso coração, agora e sempre, e abençoa o nosso encontro. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Carmen. Agora o nosso amigo Marcelo vai dar continuidade ao nosso estudo. Olá, gente. Boa noite. Muito bem, hoje a gente vai tratar, né, desse tema que é um tema tão presente, tão atual, tão antigo e tão novo para todos nós. Porque à medida que a gente avança no conhecimento espiritual e no conhecimento de nós mesmos, nós vamos alcançando o que realmente é a caridade. Tanto um sentimento quanto uma ação, eu diria que esse termo, né, esse entendimento, ele evoluiu com o tempo, à medida que a gente foi realmente identificando o que seria. E hoje a gente traz uma visão do apóstolo Paulo, que de todos que estavam ali, era aquele que mais tinha conhecimento sobre as leis de Moisés. Ele era doutor da lei, mas ele passa por um momento muito interessante, que é o momento em que ele começa a rever os seus conceitos, entendeu? Então, vamos lá aqui uma olhada. Esse primeiro aqui, ó. Antes da gente começar com essa pergunta, o que é a caridade em sua essência, eu queria perguntar a vocês, porque alguns de vocês receberam hoje, né? Eu mandei uma página que a gente vai trabalhar, e aí eu pedi que vocês dessem uma lida. Aqueles que receberam, podem levantar a mãozinha aí, quem chegou a ler. Temos um. Muito bem. Ok, então, pouca gente leu aquilo, né? Então, beleza, não tem problema não. A gente vai trabalhar isso aqui. Júlio leu também, Marcelo. Leu? Então, bacana. Jaqueline chegou a ler? Eu li. Bacana. Eu queria perguntar aos irmãos mais experimentados e os menos experimentados, o que é a caridade na sua essência? Alguém gostaria de compartilhar o conhecimento? Caridade na essência. Aquilo que vai além. O que vocês acham?
Na grande essência. Posso? Pode. Se doar. Se doar. Eu diria também que esse amor em ação, né? Que eu acho que é um bordão já que a gente acaba usando, né? Mas é o amor em movimento, eu penso. Isso, amor em movimento. Alguém mais contribui? Uma palavra simples, uma coisa mais sucinta? Não, né? Então vamos dar continuidade aqui. Eu não vi ninguém com a mão levantada, se a Patrícia vê. Bom, eu coloquei essa foto do universo não por acaso, porque tudo está em movimento. Então, como disse a nossa amiga Jaqueline, a caridade, na verdade, é uma ação, ela está em movimento. Se não houver movimento, o que acontece com a água? Ela estagna, pode dar ali proliferar bicho, né? Se o sangue não circular, ele coagula. Se o dinheiro não circular, ele cria, né, uma defasagem social. O que ocorre? A gente começa a fazer aqui uma observação, né? Eu queria dizer que Kardec, quando vai compilar esse trecho, o capítulo 15, ele tem a ajuda, dentre outros espíritos, mas ninguém menos do que o próprio Paulo ajuda a compilar, principalmente quando ele chega no item 10. É o próprio Paulo que está escrevendo o texto aqui. Em 1860, o próprio, vocês imaginam como é que deve ter sido a alegria de Kardec? Assim, o próprio Paulo, que falou isso lá, a carta aos Coríntios, está aqui agora testificando aquilo e ampliando o pensamento. E aqui eu fiz uma observação que Paulo fala da necessidade da caridade. Ele diz o seguinte, e aí eu queria que aqui a gente fosse junto batendo um papo aqui. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e as línguas dos próprios anjos, sublinhe de vermelho. Se eu não tiver a caridade, a ação, serei como o bronze que sou, o sino, ou o símbolo que eu retine, aqueles dois pratos, assim, pá, aquilo que é o símbolo. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, mais uma vez ele fala de conhecimento retido. Ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver a caridade, eu nada sou. Veja que eu botei em vermelho, azul e depois lá embaixo eu botei em cinza. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. Nesse momento, Paulo está fazendo uma grande avaliação, gente, daquilo que é importante e daquilo que é essencial. A gente comentou um pouco isso lá no meu trabalho também, que eu fiz no passado. Qual a diferença do importante e do essencial? Importante é aquilo que você pode ter, vai fazer diferença na sua vida, mas aquilo que é essencial torna a sua vida possível. Então, sem que a gente coloque todos esses ensinamentos em prática, não vai adiantar somente o conhecimento, porque ele preenche uma parte nossa, ele avança na parte de conhecimento, mas é importante que a asa da moral, que só é composta pela feitura da caridade, que assim a gente vai alçar voo. Faz sentido? Estou querendo tirar aqui rapidinho a minha... Não vai dar, não, né? Faz sentido aí para vocês? Carminha levantou a mão aí. Isso que você falou, mas lendo aqui a passagem lá da carta de Paulo, isso me remeteu a um sentimento assim, de que se eu fizer apenas o bem, se ajudar as pessoas, como a canção do Carlinhos Conceição, se eu fizer tudo aquilo, eu vou estar ajudando o outro. Mas caridade é quando isso toca o meu coração, porque aí isso vai me ajudar também. Porque eu vou crescer. Vou alcançar. Muito bem.
Vou alcançar a mensagem que Jesus nos passou, que Paulo, né, na voz do Paulo, né? Muito bem. Se a gente for olhar um pouquinho daquele livro Voltei, que conta a vida do Frederick Figner, que foi um cara que, a época dele, se eu não estou equivocado, Carmen ou quem quer, eu acho que ele foi presidente, e se não foi presidente da federação, ele fez parte da diretoria. Ele foi um cara que, na época, ele era do ramo musical, ele vendia os gramofones. Então, ele ficou muito rico, e ele doava grandes quantias e fez uma série de benemerência para os outros. Ao desencarnar, ele não consegue sair do corpo e é ajudado por Bezerra de Menezes para poder fazer o deslocamento do perispírito dele do corpo. Ou seja, por mais que ele houvesse feito, ele fez muito e fez muito pelos outros, mas é importante que façamos por nós. Se nós não vamos estar fazendo bom uso. Afinal de contas, a gente só veio aqui com a responsabilidade de resgatar, a princípio, uma alma, que é a nossa. Em nos resgatando, o exemplo servirá para outros. Mas se a gente ajudar, fizer isso tudo como a Carmen disse, e não houver proveito para nós, eu estou lembrando aqui, eu queria lembrar aqui na íntegra, não sei se é do outro lado do espelho, do Inácio Ferreira, quando uma série de companheiros espíritas da federação haviam desencarnado, estavam em determinado local, eu acho que era do manicômio, se tratando, e eles estavam conversando de que a senhora que tomava conta daquela instituição, eles não a conheciam, não tinha sido presidente de federação, não tinha sido presidente, né, de nenhum centro espírita, ela estava coordenando. E eles então fazem com que Bezerra de Menezes faça uma reunião para que ele se pronuncie, afinal de contas, porque ela foi escolhida. Não havia o porquê dela, se havia tantas pessoas como eles mais preparados. Bezerra, então, aquece a essa reunião e diz o seguinte: farei apenas 3 perguntas. Se vocês me responderem e forem de acordo, então a gente muda a administração do hospital. E aí eles falaram assim: olha, fica tranquilo que das 1.019 perguntas eu decorei todas. O outro falou: não, mas aqui eu fiz também muito isso, vamos se reunir. E a primeira pergunta que Bezerra de Menezes fez foi: vocês amaram alguém? E todo mundo estava esperando uma resposta, uma pergunta mais filosófica, uma pergunta mais, né, de conhecimento geral. Ninguém respondeu. E aí ele perguntou assim: vocês enxugaram as lágrimas de alguém? Mais uma vez, ninguém respondeu. E aí a terceira pergunta, talvez se alguém ainda veio, já voltei. Agora voltou. A terceira pergunta é: vocês melhoraram como espíritos em estando aqui? Porque ela está aqui para coordenar a instituição. Vocês estão aqui como enfermos. Aí ninguém respondeu e falou assim: bom, em função desse silêncio eloquente, a nossa amiga vai continuar. Aí Bezerra se foi. Ou seja, eles aprenderam muito, mas não transformaram-se muito. Então, isso que Paulo está falando é o seguinte, e a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Há que ser bom para nós também. Senão passaremos aqui muito tempo batendo ponto lá no nosso centro espírita, e no segunda, quarta e sexta, reunião mediúnica. Na infância, passamos 30 anos lá no centro espírita reclamando. Então, eu acho que não vai ser de serventia nossa. Continuando. Podemos dizer que as tarefas que realizamos de ajuda ao próximo podem ser chamadas de caridade? O que vocês acham? Acho que a gente faz. Acho que é um ensaio, Marcelo. É um ensaio? Ainda está um pouco longe, por conta até dos sentimentos mesmo, né? Que às vezes a gente
não faz com o sentimento que deveria, né? Vamos dizer assim. Ainda é muito movido por vaidade, ou por obrigação, ou por, sei lá, outros sentimentos menos nobres até, e que interferem nessa verdadeira caridade aí que deveria. A Eliane quer falar. O que eu ia dizer, a Jaque já colocou aí, né? Isso depende do que nos motiva, dos que nos leva a ajudar ao próximo, né? O que nos impulsiona nessa direção? Qual é o sentimento? Aí, diante da resposta, nós vamos saber se é caridade ou não. Se for algo eu ajudo porque eu sei que mais na frente eu serei beneficiado com isso, porque eu estou querendo ganhar bônus hora, né? Ou qualquer coisa nesse sentido, isso é chamado de qualquer outra coisa menos caridade, né? Então, como a Jaque falou, é um ensaio. A gente precisa seguir por esse caminho, mas do que nos motiva ao ajudar o próximo. Muito bom, muito bom. Carminha. Eu iria até um pouquinho além. Além de ser o que nos motiva, quer dizer, o que nos leva a ajudar, como a gente encara a reação desse próximo que a gente está ajudando. Para ser caridade, a gente tem que não levar em consideração a ingratidão, não levar em consideração se esse próximo a quem a gente está ajudando nos agredir, for agressivo com a gente. Para ser caridade, né, tem que ser abrangente, porque para significar que a gente entendeu, que a gente alcançou o sentido real da caridade, como o Marcelo perguntou lá no início, a gente tem que estar imbuído. Eu acho muito difícil que a gente já esteja em condição de fazer a caridade. A gente faz o bem. Aí, às vezes, a gente tem um arrobo de generosidade, mas, no geral, a gente registra a ingratidão, a gente não desculpa quando eles são agressivos e são, né, e nos hostilizam, ao invés de serem gratos. Então, a gente está... Isso aí é só uma pequena parcela da caridade. Muito bom, Carminha, muito bom. E aí a gente vai recorrer a Paulo, né? Porque Paulo também era muito criterioso, né? Olha o que ele traz aqui para a gente. Ele diz aqui a característica da caridade. Ele diz que a caridade, como a Carminha disse, é paciente, é branda e benfazeja. Olha, quantas vezes a gente fala assim, cara, eu tinha aceitado, porque a gente quer fazer a caridade, mas segundo o que a gente quer, não segundo o que o irmão precisa, da forma que a gente quer e não como ele consegue absorver. Então, tudo, Carminha foi muito feliz na sua prece inicial, porque a gente ainda faz a ajuda manchada com o nosso personalismo. Então, isso complica mais do que ajuda às vezes, não é verdade? Ele diz assim, a caridade não é invejosa, não é temerária, ela não tem medo, nem precipitada. Ela também não se enche de orgulho. Ou seja, aqueles irmãos, que eu acho que o que a Jaqueline disse é verdade, é um princípio. Mas o cara faz a caridade, ele dá uma cesta básica, mas ele bate uma básica, ele precisa de 2 holofotes. Mas ele é melhor do que muita gente, até mesmo do que eu, que não dou nada. Entendeu? Então, avançou. A caridade não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses. Ela não se agasta, tá vendo? Que a Carminha disse. Nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal. Então, quando a gente conseguir chegar perto disso,
as coisas vão começar a fluir e vai ser mais prazeroso para a gente estar ajudando, porque a gente não espera troca, a gente não espera recíproca. Ajuda por ajudar. E ele continua. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Quem de nós hoje está em condição de suportar coisas que são até mais fáceis? Aqui em casa eu faço esse teste, né? A Eliane está aqui e aí eu chamo ela, meu amor, eu gosto de você. Ela diz, ai, obrigado, obrigado de verdade. Aí eu vou, ela começa a mexer no telefone e digo, amor, ela o quê? Como eu gosto de você. Obrigada, obrigada. Já não tem mais o meu amor, só ficou só no obrigada. Aí eu deixo ela, quando eu volto, eu digo assim, meu amor, como eu gosto de você. Ela diz assim, ela não fala, né? Ela sorri, mas ela pensa, eu não sou surda. Mesmo que você diga que gosta 3 vezes, já é o suficiente para a pessoa se irritar. Você imagina, então, quando você vai fazer ajuda para alguém que você acha que é uma caridade e essa pessoa te destrata. Será que a gente consegue suportar, entendendo que o outro está naquela exata situação e que vai te agredir porque ele ainda não entende porque está lá? Ou melhor, porque ele precisa estar lá? Então, isso realmente não é muito fácil. Principalmente para quem recebe, mas principalmente para quem está atuando. Que, como a Jaque disse, isso aqui é o início, né? A gente ainda não sabe bem fazer a caridade. Hoje o que a gente faz é prestar ajuda. E aí, eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Por que Paulo elege a caridade como sendo a mais importante das 3 virtudes? Patrícia, lê para a gente esse trechinho aí. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. E aí, meus amigos, por que vocês acham que ele preteriu a fé e a esperança em detrimento da caridade? Assis, quer arriscar, Assis? Eliane está com a mão levantada. Eu não vejo ela aqui. Pode falar. Pode falar. Isso me lembrou de uma frase que dizem que é da Madre Teresa, né? Que ela diz que mais valem as mãos que trabalham do que as bocas que oram. Então, o trabalho, né? Vai estar sempre à frente. O trabalho em prol do outro vai estar sempre à frente. Porque a gente tem fé, mas não age, né? Esperança, mas não age. Então, é a atitude. E aí, pessoal, quem concorda com ela? Beleza, a Carminha concordou. E quem quer dar sua opinião em relação a isso? Por que foi a caridade? Marcelo, Diga. como foi colocado aí no chat, né, a caridade ela é sempre e também a Eliane falou, né? É sempre uma ação positiva, é sempre um fazer. Né? E é por isso que ela engloba todas as outras virtudes, segundo informou Paulo, né? Porque ela exige de nós um sair da zona de conforto, um ir na direção do outro, um buscar, levar, fazer. A caridade ela é bem mais completa, né, do que as outras virtudes. Me parece que é bem nesse sentido. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar de frisar, né, que é uma opinião pessoal, obviamente. Quando eu olho a carta de Paulo aos Coríntios, nesse sentido, quando ele fala da caridade, eu vejo muito como um referencial, porque nós, como você colocou, ainda estamos distantes disso. Então, é um referencial, é para a gente buscar, é a nossa meta. A gente tem que fazer
penso eu, né? O nosso melhor, fazer o nosso melhor para estar cada vez mais próximo dessa meta. É como eu vejo. Tenho dito, meu amigo. Muito legal, muito bom. E por que ele faz essa distinção aí da caridade? Porque a fé e a esperança são coisas internas. E a caridade é algo externo. É onde a gente consegue, no contato social, ajudar o próximo. Ninguém põe no outro fé, põe no outro esperança. Você estimula a esperança, você pode solicitar fé. Mas a caridade é preciso uma ação, como diz Eliane. E ele continua assim. Assim, ele, no caso Paulo, inequivocadamente coloca a caridade acima até mesmo da fé. Porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e é independente de qualquer crença particular. Ele faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas da beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. O Assis está querendo falar, Então, Marcelo. Marcelo? O Assis levantou a mão. Opa, vai Assis. A caridade, Marcelo, é igual ao amor. Portanto, quando você faz a caridade, é o amor em ação. Justamente para ser caridoso, como Paulo disse, tem que ser paciente, tem que ter disposição a ajudar, olhar para o outro com outra visão. Então, isso, na realidade, é amor. Caridade e amor pode ser considerado quase que a mesma coisa. Tem outra mão levantada, eu não sei se é a Jaqueline ou se é a Júlio. Mas acho que é o... Sou eu. Jaqueline me deu um tempinho. Ela deu um tempinho para que eu também possa participar da reunião. É interessante também a gente frisar que já lá no início do cristianismo, e a doutrina espírita ela vem robustecer bastante isso, a questão de que a fé também nos impõe a ação. E aí a fé ela fica muito próxima da caridade quando ela nos impõe, por exemplo, na carta de Tiago, na segunda epístola de Tiago, Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu com obras te mostrarei minha fé. Então, a fé também exige de nós uma ação. Kardec, quando fala da fé para nós, ele fala dessa questão do fazer, do pôr mãos à obra. Então, eu acho que, quando Paulo colocou, acho que esse pensamento não tinha sofrido ainda essa evolução, né, nas cartas de Paulo. Posteriormente, a gente percebe que a fé também precisa se revestir de ação para que ela surta efetivamente seus efeitos. Tenho dito. Isso aí. Achei que foi muito bacana essa questão que você trouxe aí, né? Me mostra a tua fé sem obras, que com as minhas obras eu mostraria a minha fé. Porque, na verdade, os seres humanos a gente é avaliado pelos resultados. Se a gente hoje está na doutrina espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Se a gente já está na doutrina espírita um tempão, e eu acho que isso deve ser igual regime. Na primeira semana a gente perde muita coisa, quando a gente, para a doutrina, a gente para com uma opção de coisa, mas depois a gente vai emagrecendo muito devagar, 100 gramas por mês, né? Então, por quê? Porque a gente começa a achar que já entendeu tudo. E à medida que a gente realmente estuda, avança e se aprofunda no estudo, a gente percebe que precisa andar mais rápido. Porque a gente hoje, pelo que a gente sabe, pelo que a gente já leu, a gente não precisa ler mais nada, é só praticar o que já leu. A gente vai dar um salto.
Quando o Chico vem para, se eu não estou equivocado, para psicografar um pouco mais do que 30 livros e psicografa 400 e poucos, é porque ele aproveitou o tempo. A gente é melhor do que o Chico? Nem melhor nem pior, apenas viemos com propósitos diferentes. E vamos ser avaliados exatamente pelo propósito, ou seja, se a gente deu cabo ao propósito que a gente veio fazer. Caso contrário, a gente pode sair daqui melhor do que muita gente que está fazendo trabalhos enormes. Basta que a gente faça aquilo que a gente se propôs antes de encarnar. E, se possível, potencialize isso. Propósito. Inclusive, eu quero fazer um merchandise aqui. O Haroldo Dutra Dias vai fazer agora um workshop, acho que é do dia 8 ao dia 16, acho que é uma semana, onde o tema é conhecendo o propósito, o seu propósito. Muito bom. Depois eu vou deixar aí o link. Eu acho que cada um de nós precisa entender qual é o seu propósito de vida para que a gente viva uma vida mais feliz e que a gente possa, assim, né, ajudar muito mais a nós, a nossa família e a sociedade onde a gente habita. Tá bom? Vou lá. Obrigado, Assis, aí pela contribuição. Obrigado aí também ao nosso amigo Guilherme também. Dando continuidade aqui, essa foi a carta, gente, ou melhor, esse aqui é um texto trazido pelo nosso amigo, vou lá embaixo para mostrar já a vocês. Aí, ó, autor é o Emmanuel, psicografia de Chico, da obra O Viajor. Isso aqui é uma coisa que era para a gente ter lido e introspectado. Porque a pergunta que eu fiz lá para vocês, de qual dessas caridades nós, o Berlim está precisando, a Patrícia, e eu mandei para mais gente, né? E pouca gente sabe, mas a Regina, mãe do Pedro, a mãezinha dela parece que faleceu. Parece não, faleceu. Então ela está um pouquinho assim em casa, né? Um pouquinho. E aí quando eu falei para ela, né? Mostrei isso daqui, aí ela falou o que ela precisa aqui. Então eu mandei para muita gente. E eu vou ler aqui um por um e depois a gente fala daquilo que mais toca a você, né? Caridade nós. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto, é o prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência. Deixa eu ver aqui, que aqui eu não consigo ler o que ele falou, que está coberto aqui. Para o mal, é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o enfermo, a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso no aprendizado. Para a criança, a proteção construtiva. Para o velho, é o braço irmão. Para o inimigo, é o silêncio. Para o estímulo, para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o colérico, é a calma. Para o preguiçoso, é o trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para os deserdados da terra, a expressão de carinho. Bom, quem aqui se encaixou aqui em um ou mais de um aí? Gostaria de... Assim, olha, eu preciso disso. Eu preciso dessa caridade comigo porque eu ainda não consegui vencer a minha ingratidão, não consegui vencer ainda, às vezes, a minha tristeza, não consegui vencer a minha ignorância. Alguém precisa de alguma coisa disso? Eu vou dizer já o que eu preciso, né? Aí, lá no segundo, lá, colérico, né? Eu preciso da caridade da calma comigo. Porque eu ainda sou muito colérico, né? Vou dizer assim muito rápido. Então, essa aqui é uma das caridades que eu estou precisando. E aí, ninguém escolhe nada? Eu também estou nessa daí, Marcelo, no colérico. Também me vi muito nesse sentido, porque a impaciência, né, me leva a não ser calma. E também tem uma outra aí, depois do colérico. Passa aí a próxima página, por favor.
O impulsivo. Também me vejo em muitas situações impulsiva. Preciso, às vezes, de serenidade. Eu vejo o Júlio muito calmo, assim, às vezes me irrita. É porque o problema é meu, Essa entendeu? é boa, o cara é calmo e irrita. Sabe aquela calma assim que você está enérgica, você está com pressa, você está toda errada, mas você acha que é certo você. Aí, então, são essas duas caridades que eu preciso aí. A calma e a serenidade. Legal, Jaque. Carminha. Carmen? Eu vou falar para vocês que eu fui analisando e eu descobri um montão aqui que eu preciso. Porque na hora de dar o testemunho, porque a gente tem que se colocar na hora de testemunhar isso, né? Porque é complicado aqui para o mal. É a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Nem sempre a gente tem paciência com o mal. A gente fala muito, teoricamente, não existe o mal, existe a ignorância. Mas na hora que o cara faz uma coisa ruim, em vez de a gente ficar compadecido, a gente fica com raiva. Enfurecido. E compadecido fica enfurecido. Pois é, eu fui me encaixando em uma série deles aqui. Mas o que você precisa para você, assim? Que você diz, caramba, isso aqui eu estou precisando tanto, que as pessoas tenham comigo. Que tenham comigo? Aí também. Sim. Aí depende do momento. É um pouco de cada coisa, né? Às vezes eu estou precisando de uma coisa, às vezes eu estou precisando de outra. Às vezes às vezes eu me sinto velha, preciso do braço irmão. Nesse momento de pandemia, nossa, como eu estou precisando disso, sabe? Do contato, sabe? Do toque, de ficar muito isolado, ou de quando saio com família, me sentir mal porque será que eu estou agindo de acordo com o que precisa, né? Às vezes tem me encolerizado um pouco, mas às vezes preciso de calma também. Tem me encolerizado um pouco porque eu tenho tido poucos desafios. É muito fácil você, na pandemia, você não se encolerizar. Não está sendo desafiado. Quando eu fui desafiada, nos momentos em que fui desafiada... Oi? Na verdade, é o seguinte, essa aqui é uma pergunta seguinte, o que você está precisando, né? Olha, eu digo aqui que eu sou colérico, então eu preciso da caridade da calma alheia comigo. É o que a gente está precisando. Isso eu preciso também. Isso eu preciso. Isso. Então, é esse tipo aí. João, você levantou a mão também? Quem está na frente? A Eliane ou o João? Patrícia? Eliane. Eu não tinha entendido também a pergunta, não, né? Para mim é o que falta para mim no sentido aí que eu, como disse a Carminha, me encaixo aí em vários, né? Entendimento para com os transviados, serenidade, tolerância, muita coisa aí que eu me encaixo como ainda precisando ter para com o impulsivo, o leviano, o transviado, o inimigo e assim vai. Agora, que eu gostaria que tivessem para comigo, talvez no momento que eu esteja colerizada, são poucos, né? Não é muita coisa, não. Tivessem mais calma, talvez, não sei. Ok. João Carlos. Eu também tinha entendido, mas analisando, o que eu preciso no momento é de serenidade e de trabalho, até para ocupar nesse, o
A valência é mental, né? Porque fisicamente eu estou impossibilitado, né? A paixão dela, tem boas notícias, graças a Deus, a musculatura está respondendo, mas está dando uma câimbra horrível, você não consegue mexer em nada, que tudo mover o pé, né? Então tem que ter serenidade para passar por mais essa fase. Né? E o trabalho preocupa a mente para ver se eu não fico doido. Bacana. Carminha, você está com a mão levantada ou você esqueceu de baixar? Ela levantou de novo. Eu levantei a mão aí, mas acho que não apareceu, não, né? Não. Então vai, Ligado o áudio. Vai, Júlio, você então. Não. O que eu percebi, Marcelo, quando eu recebi essa mensagem, vi uma série de situações, analisei, inclusive, junto com a Tia Jaque, uma série de situações, mas a Carminha, ela fechou muito na maneira como eu penso, né? Para cada momento, você tem uma situação que você precisa da caridade alheia, né? Eu, nesse momento, a velhice está chegando muito rápido para mim, né? Doença e tudo mais, então acelera o processo e eu estou muito carecedor da compreensão, da tolerância, né? do carinho das pessoas. Isso eu estou precisando nesse momento. Mas o que a Carmen falou é muito correto. A cada momento, em cada situação, você precisa de um tipo de caridade. Mas o que está me incomodando nesse momento são aquelas coisas da velhice que vão acontecendo, de vez em quando cai o negócio da mão de bobeira, né? De vez em quando você suja ali um sofá de bobeira e as pessoas não têm muita tolerância, não têm muita paciência. Isso essa caridade me faz falta hoje. Legal, Júlio, legal, muito legal. Volta uma página aí que eu botei na hora que eu li. Minha vida tem andado uma montanha-russa, né? Do ano passado para cá. Então, de vez em quando eu me sinto muito triste e eu necessito daquela palavra consoladora, né? Então, eu procuro escrever, às vezes não tem com quem conversar, eu procuro escrever para botar para fora a tristeza. E hoje, quando eu li esse texto que você me botou, né, no particular, eu descobri que eu tenho a maior caridade de todas, porque eu tenho a amizade de vocês. Opa, legal. É o maior presente que eu tenho. Muito obrigado, hein? Que legal, Paty, que coisa boa. Coisa boa que a gente pode ajudar você também de longe, né? A vontade era de estar aí, dar um abraço com força, aquele que bota a coluna do lugar, mas vai ficar para uma próxima. Logo, logo. Conta sempre com a gente. Aí, muito bem. Mas alguém gostaria de se pronunciar aí? Que assim, ó, cara, eu preciso disso. E eu gostei, né? Quando a gente se expõe, a gente tem a possibilidade de escutar isso aí. Minha amiga, eu estou pertinho de você. Na hora que você precisar, é só chamar. Viu? Tá vendo? Eu gosto muito de uma frase que meu pai sempre dizia: você está com problema? Abra a boca, fala. Não fica, não guarda, não. Muito bem, gente. Então, a gente viu isso aqui. Vamos ver o que Paulo continua, perdão, o que Emmanuel continua dizendo aqui para a gente. Eu vou pedir para Kiliane ler. Eu vou pedir, então, aqui para a nossa amiga Valna. Pode ler? Caridade nós. Caridade é amor em manifestação, incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos, e o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama claridade constante.
Ouviu, não? Congelou. Ah, tá. Ouvi, Valna, ouvi. Obrigado. Está horrível aqui hoje. Tá ótimo aí. Vou só falar o finalzinho aqui, né? Quando ele vai dizendo o seguinte: amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Dela, a caridade, a benefício do mundo inteiro. Sempre lembrando, quem acende a luz é o primeiro a se iluminar. Para tudo. Então, por uma questão até de inteligência, fazer o bem e fazer o certo, porque é certo para dar certo. Então, quando a gente começa, lá na frente, Paulo vai falar isso aqui no capítulo 10. Quando a gente começa a fazer da caridade o nosso meio de vida, o nosso modo de vida, as coisas vão ficando mais fáceis e a vida vai ficando mais feliz. Ok? Dando continuidade. Aqui, gente, nós temos um trecho bem interessante, que é aqui o capítulo 8, né? A gente vai abordar um pouquinho do 9, quando se traz que fora da igreja não há salvação, ou fora da verdade não há salvação. Certa feita, num estudo que a gente fazia aqui em Monte Alto, Arraial do Cabo, um amigo perguntou o que era a verdade. O que era a verdade? E eu respondi para ele que a verdade, por si só, o é. Parece filosófico demais, mas para ser verdade, tem que ser mais ou menos aquilo que está lá no início, eu acho que é no livro do Evangelho, fé inabalável só é a que pode encarar a razão, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Ou seja, para ser uma verdade, ela tem que ter sido uma verdade há anos atrás, agora e para frente. Não muda. Só que verdade, no nosso meio, para espíritos da terceira ordem, é relativa. Então, se você se embasar numa verdade que, se for relativa, não é verdade, é um conceito, se for relativa, é conceito. Para ser verdade, ela não relativiza. Então, fica muito difícil. Eu vou ler esse trechinho e depois eu vou trazer o Haroldo Dutra para comentar com a gente esse texto aí, que foi muito legal. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba, ou seja, se alicerça, não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum em todas as religiões. Porém, ela se baseia numa fé especial, em dogmas particulares e exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor dos seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários das diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade. Embora sejam parentes e amigos, esses sectários. Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta um dos outros, até no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação, ela consagra o princípio da igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma. Todos os homens, ou seja, são irmãos e, qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Hoje, infelizmente, nós estamos passando por um momento muito duro aqui no Brasil com a polarização política, onde pessoas que se gostam, irmãos de sangue, amigos, começaram a se confrontar nesse campo político, outrora no campo religioso, e eles ficam agora de um lado para o outro, ou seja, eu gosto de você, porém, tem agora o porém, tem mais, o todavia, o entretanto, quando, na verdade, a gente não consegue perceber aquilo que nos une, aquilo que nos conclama a estar junto. E veja, quando uma família tem um problema de fofoca, se desestrutura toda a família. Mas se a família tiver um problema sério, um câncer, alguma coisa, a família se junta. Então veja, o detergente, né,
menor que seja, ele consegue quebrar as moléculas de gordura, poucos. Mas a gente precisa, na verdade, nos unir. E aí eu vou pedir agora a nossa amiga Patrícia para botar esse videozinho do Haroldo tocando nesse assunto, tá bom? Eu estou com o Fora da Caridade Não Há Salvação, é ele mesmo? Perfeito. Fora da caridade não há salvação. Porque todas as religiões têm o mesmo discurso. Se você não se converter para a minha religião, você está perdido, você está fora. Então tem os que estão dentro e tem os que estão fora. E para você estar dentro, você tem que comungar aqui uma cartilha. E chega a doutrina espírita e quebra esse paradigma. Fala, não, aqui não tem dentro e fora. Aqui só tem dentro. Ou você é alguém que vive esse ensino moral, ou você não é. Não importa se você é budista, muçulmano, judeu, católico, protestante. Isso não importa. Porque você é budista, é protestante, você vai morrer do mesmo jeito. Você está sujeito à dor, está sujeito à doença, está sujeito aos desafios da vida. Não há diferença. Então, em um nível fundamental, nós seres humanos somos todos iguais. Todos iguais. Sentimos dor do mesmo jeito, sentimos alegria, prazer, experimentamos a liberdade, a saudade, o amor. E quando ele vem com essa proposta, fora do amor, da caridade, da vivência moral, é que não há solução, não há salvação. Ele abre. A doutrina passa a ser um instrumento livre. Você utiliza das ferramentas da doutrina espírita sem necessidade de abandonar o seu lugar. Isso é que é bonito, né? Necessariamente, eu não preciso abandonar o meu lugar para usar as ferramentas do Espiritismo. E a gente vê isso na Sociedade Espírita de Paris, em que Kardec recebia judeus, muçulmanos, protestantes, que se tornavam participantes daquela reunião, liam as obras do Kardec, aceitavam aqueles fatos como fenômenos da natureza e continuavam sendo judeus, protestantes, católicos, muçulmanos. Isso é fantástico. Não há esse espírito proselitista. Não há necessidade de trazer ninguém para uma fronteira. Fazer com que a pessoa transponha fronteiras. Porque o desafio aqui é transformar-se moralmente. E essa chave, eu acho que é a mais grandiosa para se abrir Jesus, porque foi isso que Jesus fez. Ele ia no samaritano, ia no judeu, ia na mulher sírio-fenícia, convivia com todo mundo, não tinha fronteiras para Jesus. Não tinha barreira. Ele jamais estabeleceu separações. Quem faz isso está dentro, quem faz está fora. Nunca. Não é? A palavra de Jesus é sempre acolhimento incondicional. Bacana, gente. E o que é mais fantástico é a gente ver isso acontecer na casa espírita que a gente frequenta. Hoje nós temos lá o André, que é um companheiro da Umbanda, e a gente não tem essa fronteira. Se você não for espírita, você não vai ser salvo. Não tem nada disso, não tem fronteira. E o que eu gostei também, não só porque o André é um experimento vivo, né? é uma realidade, mas eu espero que outros, que a nossa casa consiga congregar outros irmãos de outros credos que queiram usar as ferramentas da doutrina espírita para o seu bem pessoal, para se melhorar, para a sua família, sem que eles precisem deixar de serem católico, budista, umbandista, protestante. Então, hoje, aonde que eu vi isso funcionando no nível máximo? Quando eu tive lá, tive, na verdade, aí no Rio de Janeiro, na Penha, no Curtume Carioca, e vi o Dr. Fritz operando, e tinha lá 700, 1.000 pessoas, até 1.100 pessoas, e
Todos os crédulos estavam ali, inclusive aqueles que não tinham crédulo nenhum. Ou seja, isso foi muito bacana porque eles puderam usar as ferramentas, viram ali as operações mediúnicas, se beneficiaram delas e sem deixar de estar nas suas religiões. Que a doutrina espírita não diz, olha, para cobrar você, você tem que se converter. Se você não se converter, não aceitar, né, Jesus como seu Salvador e Mestre, não, você não precisa nem aceitar Jesus. Você foi ali. Isso sim é a caridade, sem barreiras. Eliane. Isso me lembra também uma entrevista que eu vi do presidente da Federativa Umbandista, não sei bem se é isso, e o entrevistador perguntou para ele o que eles estudavam na Umbanda, tal, e ele citou alguns livros umbandistas e falou que também estudava o Livro dos Espíritos. E aí o entrevistador perguntou, mas por que vocês estudam o Livro dos Espíritos se vocês não são espíritas? Aí ele respondeu, porque o livro é dos espíritos e não dos espíritas. Isso também eu achei bem interessante. Muito legal. Algum comentário sobre o que a gente falou aí? Não? Então vamos seguir aí. Vou compartilhar de novo, tá? Acho que eu estou aqui. Aqui. Beleza. Então, veja, a gente vai entender aqui, no finalzinho, fora da caridade não há salvação, lá no último parágrafo, o princípio da igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e em qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Então, a gente passa a entender que a gente é filho do mesmo Pai, mesmo morando em casas diferentes, em locais diferentes, cultuando de forma diferente, a gente tem como patrimônio de igualdade a filiação paterna. Ok. Deixa eu ver se tem aqui. Okay. Gente, aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção, mais ainda, porque aqui é Paulo, é o apóstolo Paulo, ajudando em 1860 Kardec na compilação do Evangelho segundo o Espiritismo, falando, né? Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Instruções dos Espíritos, fora da caridade, não há salvação. É o próprio Paulo que fala. Eu queria pedir a alguém para ler aí. Só o primeiro textinho a gente vai dividindo. Sim, leio. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como auréola santa na fonte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderei o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso é que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará.
Quero fazer um comentário logo lá em cima, quando ele fala o seguinte, eu achei interessantíssimo isso daqui. Fora da caridade não salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Ou seja, na terra porque a sombra desse estandarte, que é a caridade, eles vão viver em paz. E no céu, porque os que houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Então, eu fico imaginando agora, talvez vocês achem estranho, mas eu fiquei numa felicidade quando eu soube que a Terezinha, do Joana de Ângeles, havia partido, porque eu fiquei imaginando aquele momento onde ela devia estar sendo recebida pela turma toda. Você fica imaginando uma mulher que passou a sua vida inteira doando-se em prol, né, das crianças. Como que é isso lá, né? Como o nível de felicidade. Isso é incrível. Então, os nossos destinos ficam selados na terra e no céu por consequência daquilo que a gente praticou aqui. Porque muita gente, e aí eu digo isso, a gente já falou em outros estudos, muita gente morrer para todo mundo, desencarnar é para poucos. Então a gente vai conseguir ser feliz aqui e ser mais feliz do outro lado, devido àquilo que a gente praticou aqui. Dando continuidade aqui. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses aprender a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela, a caridade, vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos, através do exemplo, a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade, todos são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertencem. Paulo, 1860. Então, meus amigos, o que a gente precisa hoje? A gente precisa começar a entender que a caridade começa por casa. É com o nosso marido, né? É com os nossos filhos. Cada um deles está precisando de uma dessas coisas. Talvez de um abraço, silêncio, um estímulo, talvez um pouco da nossa humildade, muito da nossa calma, uma quantidade grande de tolerância e serenidade. Por quê, gente? Porque cada um de nós está precisando de alguma coisa. E se a gente não ensaiar em casa, a gente não começar a fazer isso em casa, a gente não faz lá fora. Porque lá fora vai ser... né? Eu fico imaginando, porque eu participei de algumas reuniões mediúnicas, a gente tratava o companheiro que chegava com carinho, com amor, com consideração, com desvelo, mas às vezes a gente não consegue fazer isso em casa. Então a gente precisa, a caridade essencial é aquela que começa com o irmão mais próximo, porque amar o próximo é o próximo. O próximo é tudo aquilo que vive, a começar daqueles de casa. A família, projeto de Deus. Quero agradecer a vocês a oportunidade, me deu mais uma chance aí de praticar isso aqui em casa também com os meus. Muito obrigado. Uma boa noite. Só descompartilhar aí, Marcelo. Eu me lembrei rapidinho daquela música aquela música maravilhosa, né, que fala que fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Né? Como aí estava falando da alma perfumada. Muito bom. Música linda mesmo. Valia a pena ter terminado com ela. Já escolheu uma música, Patrícia? Dá tempo de colocá-la, não? Vou tentar aqui. Eu posso editar depois essa parte. Ah, legal. Quem é que vai fazer a prece depois? Paula. Maria Paula.
Eu até comi um chocolate antes para pegar mais energia, para poder fazer a prece. Consegui. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um estudo da noite de hoje, que todas essas informações passadas para a gente na noite de hoje possam entrar, Senhor, no nosso íntimo, fazer morada em nossos corações, que nós possamos pôr em prática, Senhor, tudo que aprendemos nos momentos de estudo. Que nós tenhamos a força de vontade de modificar tudo que em nós precisa ser mudado. Que nós tenhamos força de vontade, coragem de pedir ajuda quando precisarmos, socorro quando precisarmos. Que a tua misericórdia infinita, Senhor, faça parte de nossas vidas. Desde já nós te agradecemos pela noite de hoje e damos por encerrado a reunião e o estudo da noite de hoje. Assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Muito obrigada, Maria Paula. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez, né, pela sua disponibilidade e dedicação, né, em trazer aí mais um dever de casa para a gente e nos fazer refletir, né, à luz da doutrina espírita. E quarta-feira, né, na verdade, a gente vai estar aqui com os nossos amigos do Antenor, né, o amigo André Luiz que vai fazer o nosso estudo e a gente conta com a presença de todos vocês. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Graças a Deus.